Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem de sabedoria. Eu me chamo Alcindo Neto, sou pregador do Evangelho. E essa mensagem eu preparei especialmente para te ajudar a lidar com uma das ferramentas mais poderosas que o mundo já conheceu. Eu quero falar com você hoje sobre comunicação. A Bíblia, um livro de sabedoria milenar, escrito há mais de 2 milênios atrás, tem o poder de nos ensinar como que a comunicação pode mudar completamente o rumo de uma história. E o tema da mensagem de hoje é: o que você fala pode mudar o seu destino. Eu quero, a exemplo da história de Nabal, um homem junto com a sua esposa Abigail, te ilustrar de uma forma que já aconteceu isso há milênios atrás, como que a atitude deste homem, dessa mulher, ainda reflete nos dias atuais. E eu começo te perguntando: quantas vezes você já falou o que não devia, para quem não devia, na hora que não devia? Talvez eu não sei você, mas eu muitas vezes fui precipitado no falar. Abri minha boca para quem não devia na hora errada e acabei falando o que a pessoa não deveria saber. Muitas vezes, pela impulsividade emocional, a gente acaba falando coisas que deveriam ter ficado em silêncio. E a sabedoria milenar nos ensina que muitas vezes não é só o que você fala, mas o como você fala pode mudar completamente o rumo de uma história. Então eu quero com essa mensagem te ajudar com soluções práticas para que você melhore a sua comunicação, para que o Espírito Santo possa te conceder sabedoria para você falar com muito mais prudência, com muito mais discernimento, não só nas palavras, mas também na forma de falar. Então, o texto de hoje está em 1 Samuel, no capítulo 25, a partir do versículo 2. Eu não vou ler a história toda porque ela acaba sendo um pouco mais extensa, mas eu gostaria que você prestasse atenção nesses detalhes porque eu acredito que vão fazer a diferença. E diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo, ou seja, ele era de uma região ali em Maom e tinha propriedades, ou seja, era um homem de posses, lá na região do Monte Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Aqui eu quero deixar um primeiro ponto para você observar, que a Bíblia enaltece, deixa claro que Nabal era um homem rico, era um homem que tinha posses, tinha propriedades de terra e tinha animais. Ele era como se fosse um agropecuarista hoje, né? Não sei, um agricultor, um pecuarista, trabalha na área da agropecuária. E a esposa dele, Abigail, a Bíblia diz que ela era inteligente e bonita. Lembre-se do que eu vou dizer: todas as vezes que a palavra de Deus enaltecer uma qualidade da pessoa, uma ou algumas qualidades, é porque isso realmente é algo marcante nessa pessoa. É algo que é impossível passar despercebido. E aqui ele está dizendo claramente, a palavra de Deus, que Abigail era bonita e inteligente. Em algumas versões ela era sábia, já dizia, e bonita, né? E era formosa. Porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia, ou seja, era um homem de mau caráter. Quantas vezes você já conheceu pessoas, talvez você até deve ter trabalhado para pessoas assim, que eram pessoas muito bem sucedidas financeiramente, eram grandes empresários, mas eram mau caráter, era mau naquilo que fazia, era grosseiro no falar, tratava os funcionários com estupidez, com rispidez nas palavras. Olha como essa história vai se desenrolar e como ela vai ter o seu desfecho, tudo por causa da forma como Nabal e Abigail falaram. Vou continuar aqui, ó. Vou pular um pouquinho. No versículo 4. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe, em meu nome, como está. Digam aquele afortunado. Olha só como Davi ainda não era rei, mas já era um grande general do exército. Ele está falando: digam aquele afortunado, diga para esse homem rico, esse homem de posse: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Primeira coisa aqui que a gente observa:
Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele estava pedindo para comunicar para um homem que o coração tinha tudo menos Deus. Um homem que tinha maldade no coração. E qual é a primeira coisa que Davi pede para os seus 10 rapazes, seus 10 soldados falar? Que a paz esteja contigo. Só que aqui tem um ponto muito interessante. Pessoas que têm mau caráter, pessoas que são grosseiras, que se comunicam mal, que carregam maldade nas palavras e no coração, são pessoas que não vivem em paz. São pessoas que deitam a cabeça no travesseiro e não conseguem pegar no sono com tranquilidade. Por quê? Porque sabe que quando abre a boca não é para agradar, não é para elogiar, não é para cuidar de pessoas, é para ofender, é para machucar, é para magoar. Então, ou seja, aqui Davi, primeiro ponto, ele pede para desejar a paz para ele, para a casa dele e tudo que é dele. E ele continua: soube que você está fazendo a tosquia das ovelhas. Seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos, nada lhes faltou. Aqui Davi, ele vai discorrer durante os próximos versículos, dizendo assim: nós já estivemos nas tuas terras outras vezes e protegemos os teus pastores das ovelhas. Nós cuidamos dele para quando os inimigos tentaram roubar, matar, nós protegemos e guardamos. Então assim, nós já te ajudamos outras vezes cuidando dos seus pastores, das suas propriedades, dos seus bens. E aqui, o que Davi estava pedindo, né? Ele falou assim, aqui no versículo de número 8 em diante: pergunte aos seus moços, eles dirão, portanto que os meus rapazes encontrem favor em tua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Ou seja, ele sabia que ali era um tempo de festa. Nabal estava num tempo tosqueando as ovelhas, celebrando, e a festa naquele tempo não era de um dia só, duravam vários dias. E como você sabe, festa é um negócio onde tem comida de sobra, tem bebida, tem bastante coisa. Então Davi simplesmente, em modo resumido, quis dizer assim para os 10 rapazes dele: vai lá, fala para Nabal que a gente já ajudou ele, que a gente já serviu a ele outras vezes protegendo as coisas dele, e se ele puder ter favor em nós, encontrar favor em nós, dê um pouco de comida, dê um pouco de alimento para nós que estamos aqui nos campos dele acampado, né, para a gente poder, sempre sobra um salgadinho na festa, né? Mas olha só o que vai acontecer. Os rapazes de Davi, no versículo 9: os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas coisas em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E olha aqui no versículo 10 o que Nabal vai falar. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Preste atenção no que Nabal acabou de fazer. Ele acabou de ter uma atitude que talvez hoje a gente entende como um desmerecimento. Quantas vezes você já se deparou com pessoas das quais você foi conversar e ela falou: quem você pensa que é? Quem você acha que você é? É como se a pessoa dissesse assim: você não é nada. Quem é teu pai? Quem é tua mãe? De onde você veio? Qual que é a referência que você tem? Aqui Nabal não estava só desdenhando, desmerecendo Davi, mas também a linhagem de Davi, dizendo assim: você não é ninguém e veio do nada. Seu pai não é nada. Só que o que ele não sabia era que estava falando com a linhagem de um rei. Ele estava falando com um homem que já tinha a cabeça ungida com óleo santo, para que um dia seria rei de Israel. E ele não era desconhecido. Davi já tinha derrotado Golias. Davi já tinha um exército de mais de 400 homens. E ele era muito poderoso. Mas aqui Nabal se dirige aos 10 soldados dele falando assim: quem que é Davi? Hoje você que está me ouvindo nesta mensagem, eu quero que você entenda que muitas vezes vão surgir pessoas no seu caminho que não vão reconhecer quem você é, que vão subestimar sua identidade. Talvez vão dizer para você de um modo de desdém, de desmerecimento, de onde você veio, quem você pensa que é. Mas eu quero que você entenda que o que você carrega dentro de você não precisa muitas vezes ser exalado pelas palavras, mas pelo Espírito Santo que você tem. E aqui eu quero que você perceba como que a história vai se desenrolar a partir deste ponto. Eu vou resumir para você. Os servos de Davi ouvem essa mensagem e voltam para o acampamento e vão dizer para Davi exatamente o que Nabal falou. E no versículo 13, então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada, ou seja, que cada um arranque a sua espada, tire ela da bainha e traga ela para a mão.
E ele vai dizer: e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiam Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Então, ou seja, ele na mesma hora que ouviu o desmerecimento, o desdém que Nabal tratou ele, o exército dele, a família dele, ele arrancou a espada na hora. Ou seja, estava decretada a morte de Nabal e todo o povo dele. Olha que interessante. A partir do versículo 14 vai ter algo muito poderoso. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo para ela assim, Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs para correr. Olha só o que um mensageiro... Percebe que toda essa trama dessa história se discorre através da comunicação entre pessoas ali. A forma como Nabal comunicou uma mensagem para esses soldados, o próprio servo ali de Nabal ouviu aquela situação, percebeu tudo o que aconteceu e imediatamente foi falar com a esposa dele, Abigail, e disse: olha, o seu marido falou com os soldados de Davi que está no deserto e botou eles para correr. Falou besteira, tratou com desdém. E no versículo 15: no entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles, e nenhuma das coisas sentimos faltas em todos os dias de nosso trato com eles. Então aqui tem mais um ponto para você observar. Os soldados de Davi, assim como Davi, não precisaram falar nada enquanto eles estavam na terra. A atitude deles de proteger e guardar já comunicava tudo. Então, ou seja, nem sempre é o que sai da tua boca, mas o teu comportamento, a tua postura, as tuas atitudes comunicam muito mais sobre quem você é e o que você carrega. Estatisticamente falando, 70% da nossa comunicação não está no que a gente fala, mas em como a gente fala. É a comunicação não verbal, a sua postura, o olhar nos olhos, a sua expressão facial, a intensidade, a emoção que você coloca nas palavras. Isso tem muito mais efeito de comunicar do que de fato as palavras que saem da sua boca. Então aqui o próprio servo de Nabal, falando com Abigail, percebeu que a atitude de Davi e dos seus soldados era muito boa, né? E então assim, ele vai discorrer ao longo desses versículos aqui que Davi e os seus soldados foram como um muro, uma proteção para nós, nos ajudaram muito, né? Mas aqui eu quero que você preste muita atenção. No versículo 17 ele vai dizer assim: e agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Então aqui é como se fosse assim, você trabalha numa empresa e aí você está com um problema e o patrão é como Nabal, um homem grosseiro, um homem estúpido nas palavras, mau caráter, e aí você precisa resolver esse assunto. Chega um outro colaborador de mais tempo na empresa e fala assim: ei, não tem o que fazer, esse homem é mau, esse homem é duro nas palavras, não tem quem consiga falar com ele. Se você for falar com ele, com certeza você vai ter problema. Só que aqui não tinha mais o que fazer, estava decretada a maldade, o fim já estava decretado, estava determinado o mal contra todo o povo e contra Nabal. Mas agora eu quero que você observe a atitude comunicativa de Abigail. Eu volto a dizer, a Bíblia enaltece ela como uma mulher inteligente, sábia em algumas versões e bonita, formosa. Abigail, a partir do versículo 18, pegou então a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de figo, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão à minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada para o seu marido Nabal. Presta atenção nesse ponto, que acredito que vai falar muito com o seu momento atual de vida. Abigail entendeu que não tinha o que discutir com Nabal. Por isso que ela vai dizer que ela nem contou nada para ele. Porque tem pessoas que você não precisa gastar um segundo da sua vida falando que elas não vão te ouvir. Elas descredibilizam aquilo que você fala, a forma como você entende as coisas e se comunica. Então a melhor coisa a fazer é ter uma atitude de mudança. Aqui Abigail já entendeu o que eles queriam e simplesmente foi e fez. Não questionou, não perguntou a melhor forma, ela simplesmente tomou uma atitude. A comunicação não verbal dela foi muito mais eficiente do que o que ela falou com a boca. Ela já entendeu que não adiantaria discutir com o marido dela. Do tipo, por que você falou isso? Olha a besteira que você fez. Então você que está me ouvindo hoje aqui,
Pare de gastar tempo falando com pessoas de mau caráter, pessoas grosseiras, que não dão credibilidade do que sai da sua boca. Comece a mudar a sua atitude, comece a mudar os seus comportamentos, porque isso vai falar muito mais sobre aquilo que você carrega do que as palavras que saem da sua boca. A sua atitude pode mudar um ambiente, pode mudar o desfecho de uma história. E aqui é o que vai acontecer. Abigail, eu vou resumir ao longo dos versículos, ela vai sair junto com os servos, eles vão com os jumentos, e aí no meio do caminho ela vai se encontrar com Davi e os seus 400 homens vindo em direção para acabar com tudo. Qual que foi a atitude de Abigail nesse momento? Versículo 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. E inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Aqui essa atitude de humilhação de Abigail, talvez para muitas mulheres no mundo atual, pode ser algo inaceitável, porque a gente vê um movimento hoje que tem comunicado uma mensagem ativista de mulheres que querem provar o seu valor e que não se submetem a nada, não se prostram a nada, mas aqui ela não estava se humilhando no intuito de parecer inferior a Davi. Ela estava agindo com sabedoria. Ela sabia que o que ela carregava era muito maior do que o pensamento de se sentir inferior numa situação como aquela. Essa foi uma atitude de sabedoria. Ela entendeu que ao se prostrar aos pés de Davi, ela reconhecia a autoridade que estava sobre Davi. Ele era sim um homem conhecido, o óleo já tinha sido derramado sobre a cabeça dele. E a atitude dela não vai ser só fisicamente, não verbal, de se prostrar e estar diante de Davi, assim, pedindo uma permissão para que ela possa falar e possa recair a culpa sobre ela. Aqui, essa mensagem fica para talvez você e algumas pessoas que você conheça, que quando tem um problema com uma equipe, talvez você seja um líder e que você não consegue se comunicar direito com eles. E você percebe que há uma resistência, uma dificuldade na liderança com essas pessoas. O primeiro passo a você fazer é entrar com um pedido de desculpa. Porque quando você assume a culpa, ainda que não seja a sua culpa, ainda que você se sinta injustiçado dessa forma, essa é uma atitude de sabedoria. Porque pessoas que têm dificuldade de se comunicar, elas não conseguem resistir a uma atitude de humilhação, a uma atitude sábia de desarmar uma pessoa com um pedido de desculpas. Então hoje a minha palavra para você é: diante de pessoas difíceis de comunicação, não bata de frente. Aprenda a ser sábio, aprenda a ser estratégico. Davi sabia como falar e o que falar, só que ele estava enfurecido, ele estava emocionalmente desequilibrado. Então se Abigail viesse discutindo com Davi, ela teria mais problema do que já estava. Talvez ela já morreria ali na frente dele, porque Davi não tinha receio de matar homem, mulher, criança, velho, novo. Ela entendeu que a atitude dela, primeiramente, é mexer com o coração, com o ego de Davi. E ela vai adiante. Lá no versículo 30, ela vai conversar com ele, vai falar todo esse problema, que ela assume a culpa, que foi uma besteira que o marido dela falou, e vai explicar tudo para ele. Mas o ponto que me marca agora é o que ela vai dizer. No versículo 30, ela vai dizer: E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu senhor, ou seja, a Davi, todo o bem que ele falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, ou seja, como rei, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. Ou seja, uma mulher sábia como Abigail sabe o que falar e como falar. Ela falou diretamente no ego de Davi. Ela mexeu com algo que era importante para ele, ou seja, com o reinado dele. Ela falou assim, em resumo: um dia você vai estar sentado no trono, Davi, porque o trono é teu. Deus vai confirmar tudo aquilo que ele te prometeu, mas você não vai querer carregar para o teu trono um sangue inocente derramado, porque eu já vim aqui pedir desculpa para você. O que você pediu para o meu marido, eu trouxe. Era comida? Tá aqui a comida. O que você queria tá aqui. Você não tem mais motivo para ir lá se vingar ou ir lá fazer o que você está pensando. Ah, meu Deus, isso aqui é extraordinário. A tua atitude de redenção, de se redimir, de ser sábia, de saber lidar com o seu relacionamento conjugal, de lidar com o comportamento da sua equipe de trabalho, de lidar com os seus filhos, sabendo estrategicamente falar diretamente na emoção da pessoa,
mas sabendo as palavras certas, a atitude certa, pode mudar completamente o desfecho dessa história. E é o que vai acontecer. Davi, ele vai dizer no versículo 33, bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, Abigail, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Davi vai dizer assim, Abigail, que você seja abençoada pela sua sabedoria, porque você é uma mulher sábia. Que Deus te abençoe, porque o seu gesto, o que você falou e como você agiu, fez eu mudar de decisão. Então, aqui é a marca poderosa. E a história termina, se você já conhece ela, mas se não, também eu vou te contar. Ela vai voltar para casa, Davi vai desistir de matar o povo e Nabal. Ela vai chegar, Nabal vai estar festando, vai estar embriagado, bebendo, e ela não vai falar nada com ele. Porque quando a pessoa está desequilibrada, está sob efeito de outra substância, não adianta se você querer discutir. Talvez você que está me ouvindo aqui tem problemas de embriaguez na sua família. Pessoas, talvez um marido, talvez um filho, talvez alguém próximo que tenha problemas de bebida alcoólica e que você já tentou conversar com essa pessoa quando ela tinha bebido, chegou em casa trazendo problemas ou sendo agressivo. Aqui, Abigail deixa claramente a resposta, não é hora de falar. Ela chegou toda alegre, ela viu como ela conseguiu fazer, mas ela falou, não adianta eu falar isso com ele agora, eu vou esperar a hora certa. E ela esperou passar todo esse efeito, todo o efeito da bebida, e no outro dia ela chega então falando para Nabal sobre o que tinha acontecido, e a palavra vai dizer que o coração de Nabal vai se endurecer, o semblante dele vai cair e ele vai ser marcado por aquilo. Mas não vai terminar a história assim. A palavra vai dizer que Nabal vai adoecer e vai morrer. Porque entenda que o que você fala é como semente lançada numa terra fértil. Deus ouve cada palavra que sai da tua boca. Então quando você está reclamando, quando você está murmurando, quando você está maltratando outras pessoas, é como se você estivesse semeando para você mesmo essa maldade. Provérbios 11, capítulo 11, versículo 7, vai dizer que o bem que você faz ao próximo volta para você, mas a crueldade que você também pratica, você também recebe. Então Nabal simplesmente colheu aquilo que ele plantou. Deus pesou a situação sobre ele e ele morreu. Nabal poderia ter ouvido a mensagem de Abigail e ter se arrependido, ter pedido desculpas, mas ele não teve. O orgulho dele era tamanho e o mau caratismo era tanto que ele não soube pedir desculpas. Ele simplesmente teve um remorso, uma dor no peito, mas não reconheceu que o erro foi dele. E o fim dele foi a morte. Ou seja, talvez muitas vezes a situação estava totalmente ao teu favor em alguns casos, mas o que você falou, talvez você foi falar mal do seu marido ou da sua esposa para quem não devia, na hora que não devia, e todo o cenário foi mudado, todo o cenário foi transformado contra você. Que essa mensagem hoje possa servir como uma instrução na tua vida. Tome cuidado com o que sai da tua boca. Pense em cada palavra que você vai dizer, não fale pela impulsividade. E se você não souber o que falar, faça silêncio. Mas em nome de Jesus, tome cuidado, seja prudente, tenha cautela em cada palavra. Veja o exemplo de Abigail, como que uma mulher sábia e além de tudo bonita, ou seja, uma mulher que impressionava pela aparência, mas principalmente pela essência. Como ela é capaz de mudar o desfecho de uma história. E a história termina aqui, dizendo que assim que Nabal morre, Abigail fica viúva, Davi recebe a notícia disso, vai até a região, toma Abigail como esposa e casa com ela. Que essa mensagem hoje possa servir de direção para os teus passos, porque não é somente o que você fala, mas como você fala, tem o poder de mudar todo o rumo do seu destino, da sua história. Que o Espírito Santo de Deus possa te conceder a unção de sabedoria e conhecimento, para que você tenha o discernimento e a prudência para falar o que deve falar na hora em que deve falar. E que em nome de Jesus você possa transformar não só a sua realidade, mas o destino de outras pessoas à sua volta, ensinando a elas, a exemplo de Abigail, como que um bom comportamento, como uma boa atitude pode mudar todo um ambiente. Eu quero te agradecer por estar até aqui neste vídeo. Se você sentir no seu coração e quiser ajudar esse ministério, que surgiu com o único propósito de levar a mensagem de Deus
para as pessoas do Brasil e do mundo. Esse é o nosso QR Code. Se você não conseguir mirar aqui, tem na nossa descrição do vídeo também a chave do Pix. Sinta-se à vontade para ofertar nesse ministério, que é tudo para a honra e glória de Jesus. Que Deus te abençoe.